Estamos então 11 horas 17 minutos, depois de escutarmos a Juliana Ribeiro, Batuque na Cozinha. Voltamos agora, de fato, vamos abrir aí o nosso programa, vamos passar a voz, o microfone, às nossas lideranças afro-religiosas, para que a gente possa fazer aí esse apanhado sobre a construção do Conselho Estadual, a criação, sobre o processo de criação do Conselho aqui no município, desde a instituição do comitê, e também fazer uma análise aí da conjuntura de como nos encontramos, e aí falo nós, porque todos bem sabem que também comungo da mesma crença afro-religiosa e também milito ao lado dos nobres companheiros e irmãos que compõem essa mesa no dia de hoje. Um bom dia a todos, e aí não falo a todas porque não temos mulheres hoje na mesa. Nós tínhamos convidado a Madeleine Teixeira, que também é integrante do comitê e também é integrante do Conselho da Comunidade Negra, mas a Madá também trabalha no Gabex, na prefeitura. E aí deu um probleminha de última hora, ela nos ligou pedindo desculpas, que não pôde estar aqui conosco, vai fazer o máximo de esforço para chegar antes do programa acabar, mas sabe como é que essas coisas de última hora, estoura uma coisa e não pôde nos dar total certeza. Mas estamos aqui, vou passar de imediato a palavra ao Marcos, que é conselheiro estadual do Povo de Terreiro, e paralelamente, aí, concomitantemente, passarei aos demais que compõem a nossa mesa, que são aqui nossos locais, integrantes também do Comitê Municipal. Bom dia, Marcos. Bom dia, Chandra. Bom dia à mesa. O meu agô aos mais velhos, aos mais novos. O meu agô à ancestralidade, ao Mujubá, a todos os presentes aqui. E agradecer o convite e a importância desse convite para o contexto atual da sociedade brasileira, para o contexto atual do município de Rio Grande. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom dia, Miro, embora nós nominamos aqui como nosso convidado Valdemiro Machado, mas popularmente conhecido como Pai Miro de Oxalá, que é nosso presidente do Comitê Municipal de Trabalho, que criou aí a minuta do decreto para a instituição do Conselho a nível municipal. Bom dia, Pai Miro. Bom dia, meu agô a todos. Eu peço um axé, só em estar aqui já peço um axé para os pais, que essas palavras daqui possam ser condutora para esse trabalho nosso cada vez ficar mais forte, que já vem vindo de muitos anos, como tu mesmo nos falaste, Xande. Nós temos um trabalho muito antigo dentro da cidade, mas é começo, mesmo que diga que não, que é de muitos anos, é começo, porque é uma transformação de um pensamento que muita gente pensa que a gente é antigo, mas é um pensamento de base, de sociedade, que hoje está saindo à rua. É um pensamento de família, de dentro do terreiro, tradição saindo para fora. E isso é o comitê. Isso é o comitê, especialmente para povo de terreiro, não é outra base que a gente está fazendo. Então, eu peço já, de novo, um bom axé. E agradeço por estar aqui, por essa comunidade me convidar para poder continuar essa missão que não é minha, é nossa. E é o que eu faço todos os dias, é a nossa crença. Xande, é contigo aí, porque eu não sou de muitas palavras. Não, nós é que agradecemos a presença de todos. Passamos também a palavra para fazer a sua saudação inicial. Nosso irmão, integrante também do Conselho, digo até Conselho do Comitê Municipal, a ânsia toda para sair o Conselho, né? Do Comitê Municipal do Povo de Terreiro, Ricardo Zamorano, Ricardo de Ogum. Bom dia, Xande, agô a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa militância, né? Tentando fazer com que se realize esse conselho, que ele possa vir a nos dar bons frutos no futuro próximo. Estamos aí. Estamos aí, todas e todos, nessa luta. Então vamos contextualizar um pouco, vamos partir antes do Conselho Estadual. Né? O que foi que deu base, o que deu subsídio para a criação do Conselho Estadual? Nós temos o decreto 6040, já conhecido por todos nós aqui dessa mesa, mas para quem não sabe,
decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007, foi um decreto assinado pelo então presidente Lula, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Foi o que reconheceu com diferencial comunidades e povos tradicionais, né, que deu essa diferenciação e obrigou o Estado brasileiro a tratar de forma diferenciada essas comunidades que possuem uma auto-organização, que possuem uma visão própria de mundo, uma cosmovisão de mundo. Existe toda uma linha de visão, toda uma linha de organização, toda uma linha social dentro dessas comunidades que se auto-organizam. Então o Estado brasileiro reconheceu essas comunidades como tais e estabeleceu aí uma política nacional para o desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades. E aí nós temos os povos e comunidades tradicionais ciganos, nós temos os povos e comunidades tradicionais quilombolas, nós temos os povos e comunidades tradicionais indígenas e também os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, que é o nosso popular povo de terreiro, como nós bem chamamos. Então, nós temos base lá em 7 de fevereiro, embora nós já tenhamos na Constituição de 88, né, a liberdade de culto, de crença, a segurança e a garantia aos locais de culto, nós chegamos em 2007 com essa política nacional que dá todo esse respaldo. E entre as metas aí dessa política é justamente que se desenvolvam políticas estaduais, políticas municipais que prezem aí pelo desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades. Então, mas como que se faz isso? Né? Se faz isso através de fóruns regionais, através de fóruns, conselhos, comitês estaduais, municipais, né, regionais, para que esses conselhos, esses integrantes dessas comunidades tenham vez, tenham voz, tenham maneiras e formas de se auto-organizarem, mas também organizarem-se junto ao Poder Executivo, para que possam estar estabelecendo e apontando as políticas públicas específicas para essas comunidades. E aí, então, foi o que deu base para a criação do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, que veio como uma demanda da Conferência Estadual do Povo de Terreiro. E aí pode nos falar muito bem, que participou também de todo esse processo, é o nosso amigo, nosso irmão que está aqui conosco, Marcos de Ossanha, que é o representante do município de Rio Grande dentro do Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Bem, Xandre, só para a gente esclarecer um pouco melhor aos nossos ouvintes, além do decreto 6.040 de 2007, nós temos a Lei Federal 12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, fortalece a criação desse conselho. E também a Lei Federal 13.694, de 19 de janeiro de 2011, que institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Né? Então, todas essas leis vieram junto com o artigo 5º da nossa Constituição, a nossa Carta Magna, vieram a promover com que essa luta ela tivesse um respaldo jurídico e político. Porque temos que entender que comunidades tradicionais, ela não lida apenas com religião, porque o nosso Estado é laico. Então ela lida justamente com a tradição, com o costume, com os legados, com a sociedade, com o conceito de cosmovisão. E aí essa luta começou no Rio Grande do Sul, especificamente, como o primeiro estado a compor um conselho. Né? Nós somos, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Pelo menos hoje, essa parte do hino nos orgulha, esta parte, pelo menos. Pelo menos isso. Né? E hoje o Brasil todo está seguindo esse modelo. Hoje o Conselho ele é convidado para instaurar esse modelo, né? Em todo o Brasil, inclusive estamos sendo convidados para dar palestras no mundo, porque é um conceito social diferenciado. Né? Então começou essa luta lá em 21 de janeiro de 2011, na terceira marcha, né, contra a liberdade e a intolerância religiosa, onde apresentamos uma demanda ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E aí, com o correr do tempo, a gente só em 20 de dezembro de 2011, a gente conseguiu, né, através do SEDES lá, iniciar essa caminhada. Em 2013, certo, foi publicado o decreto 50.112, que institui o Comitê Estadual do Povo de Terreiro,
que é o comitê que organizou todo esse processo, né? E aí viemos só em 2014, quando conseguimos realizar a primeira Conferência Estadual do Povo de Terreiro, onde reunimos em torno de 700 adeptos, não, de 700 pessoas, né, 700 delegados, lideranças 700 delegados do Povo de Terreiro, que foram tirados de 27 regiões desse estado. Né? O que aconteceu com essas 27 regiões, como elas foram pensadas? A gente tinha um tempo, não tinha como agregar todos os municípios, porque nem todos os municípios aderiram a isso. Então a gente procurou centralizar o foco, dividiu o estado em várias regiões, para que todas as micro-regiões do estado tivessem parte nesse processo, né, Alexandre? E aí conseguimos aí fazer em 27 conferências. Dessas 27 conferências foram tirados delegados conforme o número de participantes, e aí todos foram para Porto Alegre, onde tivemos em torno de 700 participantes, onde instituímos os eixos políticos do Conselho, construímos o decreto, porque isso é inovador. E aí é que esse processo é democrático e ele vem da base. Por quê? Porque nessa conferência nós montamos o decreto que nós gostaríamos que o governador assumisse. E ele assumiu isso presente nessa conferência, né? Ele esteve lá, marcou presença, assim como várias autoridades de Estado federal, inclusive. E aí demos início a esse processo. E aí, a partir da criação do Conselho Estadual, né, Alexandre, a gente começou a trabalhar a criação dos Conselhos Municipais, que era o nosso principal foco. Antes ainda, né, antes da oficial criação do Conselho Estadual, nós tivemos aqui no município uma conferência, uma das etapas, né, da Conferência do Povo de Terreiro, que aconteceu na estadual. Nós tivemos uma etapa aqui no município, foi o que o irmão colocou, né, e desde essa conferência já apontava-se aí como demanda deliberativa a criação de um conselho. Rio Grande realizou aí a sua conferência juntamente com o município de São José do Norte, Marcos bem faz o lembrete. E nessa conferência já se apontou, né, essa necessidade, essa deliberação de criar um conselho municipal em Rio Grande também para debater. Até para quem não sabe, Rio Grande é a cidade berço das religiões de matriz africana. Por influência do nosso superporto, muito bem localizado, estrategicamente colocado, Rio Grande acabou como sendo a porta de entrada de todo o estado do Rio Grande do Sul para os afro-religiosos. Todos os irmãos que aqui chegaram, todas as nações praticamente que compõem aí o batuque do Rio Grande do Sul, adentraram pelo porto de Rio Grande. Pisaram aqui na nossa terra, no nosso porto, andaram ali pelo nosso mercado, para depois irem indo para Porto Alegre, indo para Pelotas, se espraiando, como a gente diz. Tu sabe, Alexandre, à vontade, a palavra, aqui é uma conversa informal, nós vamos falando. Aí tu sabe que tu falou da nossa conferência municipal. Um detalhe que é importante dizer para os nossos ouvintes é que essa conferência foi uma das maiores de todas as realizadas no estado. Nós conseguimos aqui colocar mais de 70 pessoas. Não, 170 pessoas. Foi uma das maiores. E, inclusive, não a grande Porto Alegre, mas a Porto Alegre só não conseguiu colocar isso. Eles botaram 70 pessoas numa conferência. E aí juntaram, claro, com a grande Porto Alegre até deu mais, mas Porto Alegre, que é a capital, que é um ponto de referência, não conseguiu. Então, mais uma vez, a cidade de Rio Grande se tornou um marco nesse processo também. Porque foi uma coisa feita às pressas, né? Sim. Foi uma coisa... E outra parte também que me chama a atenção, nós também temos a Umbanda e somos iniciantes aqui na Umbanda, o primeiro terreiro do Rio Grande do Sul, o segundo que o Caboclo Sete Encruzilhada plantou, ele plantou em Rio Grande. Quer dizer, o povo de terreiro africanista, umbandista, conta a história por aqui. Sim. A gente tem que enxergar a nossa força e não podemos ficar de outro jeito. Aquela coisa de ficarmos calados dentro dos nossos zelês, que é o que eu muito fiz na minha vida, não pode mais, gente. A gente tem que mudar essa história. A gente tem que mostrar o rosto da nossa religião, a face da nossa força.
Na hora de fazer isso aí, eu faço com simplicidade. Abaixo a minha cabeça e mostro o meu orixá. Mas é esta força aí que nós temos que ter. Essa união de Rio Grande, cada vez está melhorando, está muito mais do que antes. Saber quem somos e a nossa origem. Eu acho que os guri aqui estão fazendo o papel perfeito, jurídico, está se falando muito nisso, mas a parte que nos valoriza é a nossa fé. E nós olhar um para o outro e dizer, aí, Irmandade, hoje a gente não pode pensar de outro jeito. Eu acredito desse jeito também. E, Xandre, assim, por que povo de terreiro, né? Dentro do que o Pai Miro falou. Porque na realidade era para ser povo de matriz africana. Aí nós sentamos em determinado momento e o pessoal refletiu. Pô, mas povo de matriz africana, como é que a gente vai... A gente está em cima do decreto 6.040, ele fala de indígenas, fala de quilombola. Onde é que a gente vai deixar esse povo? Porque não tem representação. O indígena hoje, eu acho que é o povo mais discriminado nesse país. Tivemos a ponto agora no Congresso de um deputado querer mandar prender um indígena por ele estar brigando pela terra, dizendo para ele que a terra não era dele. Isso é inconcebível. É inconcebível. Na razão. Meu Deus. Né? Na ética. Então, o povo de terreiro é isso. A gente quis colocar porque não podemos contar só com a matriz africana, né? Mas contamos com o índio, nós temos o quilombola. Então esse conselho não é só da matriz africana, não é só da Umbanda, não é só da Quimbanda. É tradição. É tradição. Todos aqueles povos tradicionais, os ciganos, a nossa concepção é esta. É agregar essa luta. Até é legal colocar, porque claro... Pai Miro, o Pai Miro terá que se retirar. Pode falar, Pai Miro. Bom, vocês têm muito o que falar aqui mesmo. O povo de terreiro tem muita coisa a fazer e a dizer. Mas, infelizmente, minha missão me chama lá fora, eu vou ter que fazer os meus afazeres e vou deixar essa gurizada forte aqui, correndo atrás dessa tradição que se mantém lá do começo da história africana no Brasil. E não adianta olhar para o outro lado. É para frente que temos que olhar. Direitos do povo de terreiro, é isso que a gente quer. E a gente quer política clara, muito clara. O povo de terreiro. Política que já fizemos dentro dos nossos candomblés. Política que nós já fizemos há muitos anos e somos valorizados na hora da política. Hoje eu peço o voto para os nossos vereadores amanhã ou depois, quando eles foram nas nossas portas pedirem voto para nós. Eu fiz o meu papel. Eu peço o voto para eles amanhã ou depois para o povo de terreiro. Vou me retirar agora, porque eu tenho meus compromissos. Mas vou deixar um povo maravilhoso aqui que sabe o que vai fazer e senta na mesa para conversar, gente. Vocês prestem atenção. Muito obrigado, meu agô para vocês. Que fique aqui o axé maravilhoso, o carinho. Que fique aqui aquela transformação que o povo precisa e esse pensamento renovador possa entrar com muita força. Muito obrigado, meus irmãos. Desculpe eu ter que me retirar. Capaz, nós que agradecemos aí a presença, a participação, Pai Miro de Oxalá, que é o nosso presidente do Comitê de Trabalho do Povo de Terreiro no município. Antes de retornar aí a nossa discussão, nós temos comentário que já postamos, Rafa já postou a nossa foto da mesa no perfil do Paralelo 30. Nós temos aqui a contribuição da Josuelen Brandão, que muito nos contribuiu aqui, dizendo que sinto falta de uma dupla nessa mesa e aproveito para perguntar qual deles representa a Umbanda. Né? E aí nós colocamos o Pai Miro também, já anterior a este comentário, já comentava sobre a Umbanda, que pratica na sua casa. O Zamorano também é umbandista, né? Então já colocamos aí sobre este comentário. E também a Josué também mais nos ajuda e mais nos contribui, colocando que participei desta conferência do Povo de Terreiro, organizada pelo Condescom aqui em nossa cidade, e acredito que esta foi uma demanda muito importante que foi retirada desta conferência. Muito nos contribui o comentário da Josuelen, né? Nós, como anunciamos no começo do programa, a Madeleine Teixeira, era uma das nossas convidadas para compor a mesa, justamente por ser do comitê e também por ser do Condescom, que foi o Conselho da Comunidade Negra que deu o pontapé inicial no município de Rio Grande sobre toda a organização e realização
dessa conferência que mobilizou mais de 170 pessoas aqui no município. Então fica aí o nosso agradecimento a Josuelen, que participou de toda essa conferência, que participou deste processo, viu que dali saiu este fruto de toda essa organização que nós realizamos hoje na cidade e também no estado. E só colocar que foi feito o convite para Madar, e também nós convidamos a própria presidenta, Margarete Teixeira, que por motivos de saúde não pôde se fazer presente conosco. Então, a Madar ligou para nós agora pela manhã, porque deu um probleminha lá pelo trabalho, lá no executivo, e acabou desmarcando conosco. Mas estamos aqui, também não deixaremos de falar, deixaremos de lembrar desse importante início que foi dado pelo Condescom, que é o Conselho da Comunidade Negra e que abrange também por si só todas as demandas, não só do povo de terreiro, como do povo negro muçulmano, como de todas as vertentes religiosas afro. O Condescom está sempre apoiando, sempre buscando políticas públicas para a população negra como um todo. E aí nós voltávamos, lembro que foi antes do intervalo, quando nós falávamos do conselho, nós falávamos da criação deste conselho e vínhamos debatendo a questão da religiosidade, né? E aí eu acho que é importante a gente deixar bem demarcado e trazer até, sugerir esse assunto aqui para a gente debater na mesa, a questão que o conselho que se quer criar, o conselho que foi aí a minuta criada pelo comitê, ele em nenhum momento ele é um conselho religioso. Ele é um conselho de resgate de tradições de matriz africana, né, dessa auto-organização do povo de terreiro. E aí me lembro que Marcos colocava já no finalzinho, antes de encerrarmos, que o povo de terreiro constitui aí também práticas indígenas, temos práticas ciganas, todas essas práticas, porque o povo de terreiro engloba também os umbandistas. Então nós temos toda essa gama de comunidades tradicionais. Não, a conversa é nossa. Assim, ó, só para a gente não seguir à frente, eu quero só esclarecer assim, ó, a ouvinte, ela falou, acho que foi a primeira ali que falou. A Josueli, ela falou se tinha algum representante da Umbanda aqui. Aí volto ali a dizer o conceito que o Marcos passou para nós a respeito de povos de terreiro. A partir do momento que nós, povo de terreiro, se denominamos povo de terreiros, nós estamos aqui em prol destas comunidades todas. Hoje, assim, ó, eu sou umbandista como sou de nação, tu é umbandista e é de nação também, o Marcos é a mesma coisa. A gente cultua as religiões de matriz africana de um todo, né? Na parte de pagelância, na parte de tradições ciganas. Então é uma série na conferência a gente viu muito disso, né? Povos específicos, pessoas religiosas de uma comunidade específica. Entendendo esse conjunto de defesa de todos os povos, nós temos também que lembrar o seguinte: a matriz africana, ela é oriunda do continente africano, das tradições africanas, das comunidades africanas. A Umbanda, ela, como expressão religiosa, ela é puramente brasileira. Ela é uma religião, ela é uma doutrina que nasceu no Brasil, de um segmento iniciado lá pelos espíritos kardecistas, em que ela não conseguiu mais ficar dentro desse hemisfério, porque necessitava lá dos indígenas que se manifestavam através dos caboclos, né? Eles precisavam de alguns efeitos em que a doutrina espírita kardecista não permitia. E aí foi havendo uma separação e aí nasceu a Umbanda. Então ela é um movimento puramente brasileiro, nascido no Brasil, conceituado no Brasil. Isso vem a fortalecer a questão dos povos tradicionais. Que também engloba práticas, né, e ritualísticas das religiões, tanto de matriz africana como de demais outras denominações. Assim como a matriz africana que veio para o Brasil, o conceito de cosmovisão é único, né? O conceito social é único. Porque é isso que eu acho que tu propôs para a gente enfatizar. Que não é religião. Quando a matriz africana foi retirada, quando o negro foi retirado da África, lá isso não era conceito religioso, isso era conceito social.
Era a forma de viver. Forma né? de viver deles. Viver o mundo. Viver o mundo. De se organizar. De se organizar, de repartir, de compartilhar o alimento, a caça, de compartilhar a cura. Então era esse segmento. Por isso que a gente trata como tradição, como cultura e como legado. Existem momentos litúrgicos? Existem. Mas a liturgia existente dentro da matriz africana é qual? É o momento em que, ao nos alimentarmos, antes nós oferecemos aos nossos orixás para termos a bênção, termos a proteção. Até em respeito à vida. Em respeito à vida. E depois nos alimentamos daquilo. Repartimos com todos. Né? Todos comem à nossa mesa. Nós não temos distinção de gênero, nós não temos distinção de etnia. Então, por isso, o povo de terreiro, ele é uma comunidade tradicional. E por isso até também, Xandre, para nós entender, e enfatizando, agradecendo ao Codescom, porque foi muito importante na criação desse processo. E porque está conosco até hoje. Exatamente. Ele foi que acolheu essa ideia, levou ao executivo e conseguiu executar a conferência municipal. Né? Então a gente tem que agradecer à presidente do conselho, a Margarete Teixeira, né? Pelo esse envolvimento. A Margarete, a Madelane, exatamente, todo o Marcelinho, eu me lembro da luta deles para fazer a conferência. Para fazer a conferência, exato. Foi de última hora. Sim, foi de última hora, quase que de um mês para o outro, praticamente. E mesmo assim conseguimos ser a maior conferência do Estado. Uma das maiores. Isso é importante. E dizermos que, sim, alguns conceitos entendem que nós estaríamos dentro do Codescom. Só que o que ocorre? Nós temos muita particularidade, muita singularidade. E a ideia de fazer um Conselho do Povo de Terreiro é justamente para fortalecer essa luta. Porque nós, dentro do Codescom, nós estaremos cuidando da matriz africana, da tradição africana, mas estaremos engessados pela questão da etnia. Né? E dentro do conceito do povo de terreiro, porque o povo de terreiro hoje ele não é só composto pelo negro, ele é composto por todas as etnias que compõem o brasileiro. O Brasil hoje é multirracial. E a gente tem que entender isso, tem que valorizar isso. Nossa mesa aqui já está. A nossa mesa é multirracial. Né? Então, o conceito o conceito que a gente propõe e que as pessoas entendam é que ele não é um conselho religioso. Ele é um conselho que trata da tradição, da cultura, do legado e da cosmovisão. E toda essa tradição passada através da oralidade, que é o que através da ancestralidade, toda essa cosmovisão que valoriza a sua ancestralidade, valoriza a sua raiz, o seu começo, né? E aí valoriza toda a ancestralidade, não só a ancestralidade afro, como de todas as vertentes que compõem o povo de terreiro, ancestralidade indígena, ancestralidade cigana, toda essa gama de ancestralidade que foi quem começou toda essa luta aí e que dá respaldo de uma forma ou de outra para que consigamos aí seguir adiante. 11 horas e 53 minutos, antes da gente já ir finalizando, só colocar o parecer, né, que o comitê então constituído, o comitê ele foi nomeado pelo executivo municipal aqui de Rio Grande, prefeito Alexandre Lindemeyer, através do decreto 12.985 de julho de 2014, e esse comitê municipal fez uma minuta de decreto, trabalhou junto ao executivo municipal para a criação deste conselho. Né? Foi discutido com todos aqueles que eram delegados da conferência municipal. Esses delegados foram que constituíram o comitê, e aí debatemos, criamos, propomos, pegamos o modelo da estadual, seguimos analisando de acordo com a nossa conjuntura municipal, o que nos cabia, o que não nos cabia, e apresentamos ao Executivo Municipal, que deu início aí ao projeto de lei de criação. Esse projeto de lei foi então para a Câmara dos Vereadores, foi apreciado como de costume, como acontece com todos os projetos, pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e aí é que travou. Aí nós tivemos um parecer antijurídico do consultor técnico, do consultor jurídico da casa, e a comissão, por sua maioria, 3 votos a 2, a comissão constituída de 5 pessoas, por sua maioria decidiu por manter esse parecer jurídico que dava como antijurídico a criação desse conselho. Né? E aí não colocava o porquê que era antijurídico.
né? Depois, em conversa, acabamos vendo que a interpretação do consultor jurídico da casa seria de que o conselho seria uma réplica, seria um segundo conselho, um conselho duplicado da comunidade negra, como já existe com o Descom, não haveria necessidade de haver o povo de terreiro, e também por achar que era um conselho religioso. Então entrou em alguns conflitos jurídicos, como o Estado é laico e tudo mais, se deu parecer antijurídico. O comitê chamou uma reunião lá na Câmara de Vereadores, onde o consultor jurídico estava, vereadores estavam. Infelizmente, aqueles que votaram contra na CCJ não estavam presentes, mas o presidente da casa estava, os vereadores do PT, do PCdoB estavam lá presentes, o vereador Renatinho também estava, o vereador Charles Saraiva estava, o vereador Flávio Santos, vereadora Denise, vereador Batatinha, vereador Rovan, vereador Cláudio Costa. Estes estavam lá presentes, Jair Riso também estava, Flávio Vigilante também estava. Infelizmente, os vereadores que votaram contra, que foi o vereador Júlio César, foi o vereador Paulo Rondão e o vereador Giovanni Morales, não estavam presentes, não puderam participar da conversa, onde tínhamos um representante do Conselho Estadual, da parte técnica do Conselho Estadual, que veio colocar esse processo de formação, como que funciona, como foi construído, da onde saiu essa demanda. Nossas lideranças aqui do município falaram, pai Marcos estava, pai Miro também estava, falou, pai Jorginho estava, falou, né? Todos nós que estávamos ali contribuímos de alguma forma para que esse parecer fosse revisto, e acabamos ali chegando numa saída de que um ofício, um requerimento pedindo a revisão desse parecer fosse enviado pela CCJ, e aí o vereador Cláudio Costa fez esse requerimento, fez esse ofício à comissão, à CCJ, assinado por todos os demais vereadores que estavam presentes, só não assinou esses 3 vereadores que não estavam, e o presidente da casa, pedindo que a comissão revisse esse parecer, visto que nós já estávamos ali com essa reunião e elencamos inúmeros fatores e justificativas de por que não é antijurídico. Então, assim nós nos aguardamos até o dia de hoje. Eu fiz contato ontem com o gabinete do vereador Cláudio Costa, e a CCJ até então não analisou, ou pelo menos não emitiu ainda um parecer sobre esse pedido de revisão, sobre esse pedido de que seja novamente revisto este parecer, para que o projeto venha a plenário e venha a ser apreciado pelos demais vereadores que compõem a Câmara de Vereadores. Então, só para dar esse parecer final, para dar essa contextualização, de que ainda aguardamos aí que a CCJ, vereador Giovanni Morales, vereador Paulo Rondão, vereador Júlio César, juntamente com o vereador Flávio Santos, que é quem compõe a CCJ, e o Rovan, que foram esses 2 últimos que votaram a favor, né, possam rever esse parecer e possam aí votar pela constitucionalidade para que volte a plenário. Então, antes de finalizarmos o nosso programa, eu vou passar para fazer uma falinha breve, final. Meio-dia nós precisamos sair em ponto para não dar problema na nossa programação. Para a despedida, eu vou passar ao Ricardo Zamorano, para que a gente possa já encaminhando aí o final deste maravilhoso programa. Alexandre, eu só quero agradecer pela oportunidade, né, de a gente esclarecer algumas coisas, e salientar assim, ó, que o que vai acontecer hoje na prefeitura, esse encontro, é importante, cada encontro nosso é importante, é o início de tudo, entendeu? Então, assim, compareçam, façam um esforcinho, vamos sair dos seus ilês por uns minutos, por umas horas, vamos sair da igreja, vamos sair das mesquitas, vamos lá, sabe, aquele que não tem credo religioso vai também, a opinião dele é importante também para nós, que é socialmente que a gente vai crescer, tá? Seria basicamente isso, e só salientando que, mais uma vez, historicamente, a Câmara dos Vereadores foi, porque aquela reunião mesmo foi para a plenária, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Em nenhum lugar, em nenhuma Câmara tinha acontecido. E aconteceu aquele dia, através da força do povo de terreiro. Então, muito obrigado a todos. Tá? Estamos à disposição sempre para recebê-los. Agradecer, Xandre, Pai Marcos, ao convite,
né, agradecer a FURG pela iniciativa, agradecer ao nosso prefeito, porque sem a concepção e a força dele, nós não teríamos feito isso. Porque os avanços foram pela intervenção direta do nosso prefeito, Alexandre, mostrando que a prefeitura está aberta para os movimentos sociais, mostrando que a prefeitura está aberta para toda a comunidade de Rio Grande. Agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, porque nesse processo ele foi importante. Por quê? Porque, como o Zamorano lembrou, nós conseguimos uma coisa inédita em todo o Brasil. Nunca um plenário foi aberto em reunião ordinária oficial para manifestação popular. E nós tivemos o direito, é claro que não ocupamos a tribuna, mas ocupamos o microfone e conseguimos expressar aquilo que o movimento social queria. Então, agradecer à Câmara de Vereadores e a todos os vereadores que eles estiveram e se mostraram receptativos com a nossa ideia e com o nosso processo. E lembrar, só uma coisinha, Xande, antijurídico é um termo técnico. Então, a comissão de CCJ ela tem que votar tecnicamente, não politicamente. Então, infelizmente, se nós tivermos que ir para um processo jurídico, nós iremos, porque a inconstitucionalidade é deles. Eles não podem considerar algo antijurídico se esse projeto não fere nenhuma lei. Certo? Então, isso tem que ter essa ideia. O voto da CCJ tem que ser técnico e não político. Então tá, agradecemos a todas e todos pela presença aqui hoje, todos que nos escutaram. 12:01, já estamos finalizando o nosso programa e escutando...